Se você tem a versão do Office 365 instalada no seu computador, você precisa conhecer essas 4 funções. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje eu vou fazer um compilado com 4 funções novas que já existem no Office 365, que é aquele Office que você compra e paga por mês ou por ano. Às vezes a faculdade disponibiliza, às vezes a empresa deixa instalado para você no computador, enfim. Testa no seu computador para saber se essa versão está instalada ou não. Mas como, Maurício? Faz o seguinte, pega qualquer planilha como essa nossa aqui, ó, cheia de informações, e começa escrevendo a função igual, único. Se aparecer a função único, você tem essas 4 funções no seu computador, e aí você consegue usar no seu dia a dia. Se você não tiver instalado, continua no vídeo, porque a hora que você tiver essa versão, você já sabe quais são essas funções. Olha só que interessante. Essa função único que eu usei como exemplo, a gente vai pegar aqui para fazer bairros e cidades. A gente tem uma tabela cheia de bairros, olha só. Olha quanta informação. E cidade também é a mesma coisa. E se eu só quiser um de cada? Existia, e ainda funciona, lá na guia dados, um botão chamado remover duplicados. Ele está aqui, ele continua funcionando, mas eu preciso fazer mais etapas. Para usar a função único, olha que fácil. Só começa com igual, único, com acento, não pode deixar o acento de lado, escreve único e abre parênteses. Qual é a matriz que a gente tem? A gente vai selecionar então da primeira célula até a nossa última célula. Prontinho. Os outros argumentos não são obrigatórios, basta você fechar parênteses e dar Enter. E ele vai te trazer um bairro de cada. Prontinho. Ó, vamos ver se ele chegou até o final, se tem algum bairro repetido. A gente começa a descer. Ó, ele parou num certo ponto. Isso quer dizer que a gente tem bairros repetidos. Mas Maurício, como eu posso garantir que tem bairro repetido ou não para saber se essa função deu certo? Vou fazer um teste aqui com vocês. Usando formatação condicional, a gente tem um monte de vídeos de formatação condicional. Basta selecionar do primeiro item até o último, ir lá na guia página inicial, buscar o botão formatação condicional e colocar aqui, ó, regras, valores duplicados. Quando eu faço isso, ó, ele já mostra Vila Leopoldina já mostrou duplicado. Então, se esses itens em vermelho aparecem, é porque a gente tem tudo isso duplicado e na função único ele mostra só um de cada. Isso é ótimo para você conseguir fazer uma lista de clientes, uma lista de fornecedores, o nome de um procedimento, e a gente consegue fazer com qualquer informação que tenha texto, inclusive com cidade. A mesma coisa, igual, único, dá um tab ou dois cliques. Qual é a matriz? Tem que selecionar do primeiro até o último. Se você selecionar a coluna inteira, olha o que vai acontecer. Vou colocar a coluna D. Quando eu fecho parênteses e dou Enter, ele vai trazer o título UF, porque ele aparece, e ele vai colocar esse 0 no final, porque ele tem todas as outras linhas em branco, então ele coloca essa informação de 0. Se você quiser desse jeito, pode usar numa boa. Maurício, eu quero deixar só as cidades. Não tem problema, ó. Vou fazer aqui do lado. Igual único. Qual é a matriz? Da primeira informação até a nossa última informação. E aí basta fechar parênteses. E ele mostra, ó, apenas os estados. São Paulo, Paraíba, Bahia e assim por diante. Então essa função único pega um de cada. Tem mais coisas sobre isso, mas ela aqui vai ser usada 95% dessa maneira. Qual é a outra função também que a gente tem no nosso Office 365? A gente troca de planilha aqui e vai para a função classificar. Como o próprio nome já diz, a gente então vai classificar as informações em ordem crescente ou decrescente. Essa função, em 99% dos casos, ela é usada junto com a função único, porque aí a gente consegue pegar um item de cada e já colocar em ordem alfabética. Porque se fosse para colocar em ordem alfabética essas informações, bastaria eu ir aqui na guia dados e clicar na setinha. Não tem nenhum, vou usar agora só classificar. É muito difícil. Então vamos usar a função único aqui, ó, para cidade. Igual único. Vou lá, selecionar único, abro parênteses e começo. Qual é a matriz? Eu vou pegar então a primeira cidade até a nossa última cidade. A gente fecha parênteses e ele vai trazer todas as cidades que aparecem nessa lista. Só que repara que não está em ordem alfabética.
Para colocar em ordem alfabética, o que a gente tem que fazer? Pega essa primeira célula, que é onde tem a função, dá 2 cliques e antes, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar e ficar fácil para todo mundo ver. A gente, antes da palavra único, coloca classificar, ó, classificar, e abre parênteses. Ele vai perguntar qual é a matriz. Se a gente só quiser classificar desse jeito, a gente fecha parênteses e também dá Enter. Prontinho. Anápolis, Aparecida, Aracaju e assim por diante. Maurício, eu consigo colocar de trás para frente? Consegue, olha só. Pega essa função, dá 2 cliques de novo nela. E ó, depois desse parênteses, a gente coloca um ponto e vírgula. Aí ele pergunta agora, qual é o nosso índice, qual é a nossa ordem, qual é a nossa coluna. Se quiser então saber mais ainda sobre essa função, comenta aqui embaixo que a gente coloca um vídeo só sobre ela, com todos os nossos argumentos. De novo, em 99% dos casos, a gente só quer classificar em ordem alfabética, então esse primeiro jeito já funciona. A gente fecha aqui, ó, e continua aqui. Primeira função único, segunda função classificar. Uma outra função extremamente importante e só existe na versão do Office 365 é a nossa função filtro. Olha que interessante na nossa próxima planilha, que é por cidade também. A gente está usando a mesma base para treinar todas essas funções. Então a gente começa com igual filtro. Ele vai filtrar um intervalo. Então ao invés de colocar o filtro, ter que selecionar o item na setinha, marcar a caixinha, não. A gente começa com igual filtro e pergunta aqui para o Excel, ó, qual é a matriz de informações? A gente vai selecionar então todos os nossos itens aqui, porque a gente quer filtrar tudo, todas as informações referentes ao nosso item selecionado. Mas Maurício, qual item selecionado? Continua a função. Ponto e vírgula. O que a gente quer incluir? Se a gente quiser, por exemplo, fazer por... Está cidade aqui em cima, mas eu vou fazer por estado, tá? Deixa eu cancelar aqui, ó. Vou colocar estado. É mais fácil para entender esse filtro. Vai lá, igual, filtro, abre parênteses. Seleciona toda a nossa tabela. Vai lá com o mouse bonitinho, pode ser com o teclado, tanto faz. Ponto e vírgula. E aí no incluir, a gente tem que selecionar a coluna que a gente quer, de UF, ó. Seleciona toda ela. E depois a gente tem que colocar então o que a gente quer. Vamos supor que eu quero todas as informações do estado de São Paulo. Então eu vou lá e coloco esse intervalo todo em vermelho, igual, abro aspas, SP e fecho aspas. Então o que a gente está falando? Para nesse intervalo todo em azul, se o Excel encontrar SP na coluna D, ele vai filtrar só São Paulo e as informações relacionadas. Fecha parênteses e dá Enter. Olha que legal, só São Paulo agora, numa informação única. Maurício, se eu quiser outro estado, aí ó, pega essa primeira conta, essa primeira célula, 2 cliques e troca SP por RJ. A gente dá Enter e ele mostra todas as vendas. Se você quiser copiar isso e colar como valores em outro local, sinta-se à vontade. Essa borda azul que apareceu na primeira, na segunda e também nessa terceira função é porque a função só está na primeira célula. O resto foi despejado e aí a gente consegue trabalhar visualmente com tudo isso. Se tiver que trabalhar com formatação ou alguma outra coisa, copie e cola valores em outro lugar. Todas essas funções que eu estou falando têm mais recursos ainda. Aqui é para mostrar a maior usabilidade dela no nosso dia a dia. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem a nossa função unir texto. Olha só, unir texto aqui, em que a gente não tem que colocar bairro e cidade. Vou excluir. Ela é uma evolução da função concatenar, em que a gente junta textos. Só que aqui eu vou definir o que eu quero separar de um texto para o outro. Vamos supor que eu quero colocar o código, o bairro, a cidade e o F, tudo um do lado do outro, na mesma célula, separado por hífen, por exemplo. Então, olha como é fácil fazer isso. Eu vou colocar aqui todas as informações. Então, tudo de um jeito só. Vou até aumentar essa coluna e começa com igual, unir. Apareceu unir texto, olha o que ele faz. Concatena uma lista. Como eu falei, ele é uma evolução da função concatenar. E eu vou mostrar o porquê que é melhor usar ele do que a função concat. Unir texto.
Qual que é o delimitador? Se aparecer em inglês aqui não tem problema. Depende da versão do Office 365, ele aparece em inglês ou português. O delimitador é o hífen que a gente quer. Então o que a gente faz aqui? A gente coloca aspas, espaço, hífen, espaço e aspas. Para a gente ter o hífen com um espaço entre as palavras. Ponto e vírgula. Ele vai ignorar células vazias ou não? A gente vai ignorar as células vazias. Se não tiver um valor, ele não vai colocar o hífen, deixando esse espaço vazio. Ele simplesmente vai pular. Então a gente deixa esse item marcado, verdadeiro, e ponto e vírgula. Qual o nosso texto? A função concatenar pedia um texto, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A gente poderia fazer assim, mas é muito mais rápido. Selecionar todos os itens de uma vez só, fecha parênteses e dá Enter. Olha só que incrível o resultado. Ele já coloca o item, o estado e aqui o São Paulo. Maurício, mas por que deu esse espaço todo? Porque a nossa base de dados tem esse monte de espaços aqui. A gente deleta ele, dá Enter e ele corrige. E eu já vou dar um spoiler, galera. A gente vai ter live sobre funções de texto, que uma das funções vai corrigir exatamente esse problema de espaço. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, segue a gente também no Instagram, porque é por lá que a gente vai divulgar quando essa live vai aparecer. E se você está assistindo esse vídeo muito tempo depois aqui do lançamento, que é no nosso dia de maio, comecinho de maio, também dá uma olhada no canal que a gente vai colocar o link para essa live no primeiro comentário fixado. Beleza? Mas olha que prático, na hora que a gente arrasta isso para baixo, tudo fica pronto. Então, para fazer etiqueta, para fazer, às vezes, um relatório, uma mala direta, já está tudo certinho aqui. Olha quantos espaços tem. Lembrando que se a gente tirar esse espaço, ele vai lá e corrige para a gente. Maurício, o que era aquele ignorar vazio? Olha só, se por algum motivo eu deletar essas cidades, a própria função se atualiza. Então, a gente consegue ignorar essas células vazias, ele só vai unir o texto que já existe na sua base. É muito legal trabalhar com essas 4 funções, porque elas não têm na versão antiga do Excel, e você que tem a versão do Office 365 consegue treinar muito bem. A função único e a função filtro vão conseguir salvar a sua vida em diversos momentos do Excel. Se ficou alguma dúvida sobre elas, se você quer aprender mais sobre elas, coloca no comentário que a gente prepara um conteúdo exclusivo e montado direitinho para conseguir sanar essa sua dúvida. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, se inscreve, isso ajuda muito a gente a crescer e a chegar em mais pessoas para dominar essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.